A mensagem de Deus hoje está no livro 2 de Reis, no capítulo 5, e eu vou ler aqui os versículos de 1 a 3, que é o início do capítulo, mas depois eu vou dar um apanhado geral do capítulo para a gente ver as importantes mensagens que tem aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Essa parte aqui do livro 2 de Reis conta ali, a gente está mais ou menos na época ali de Eliseu, o profeta Eliseu. O comandante da Síria, Naamã, ele era muito respeitado pelo rei da Síria porque ele dava vitórias, enfim, ele era muito usado até por Deus mesmo, sem saber. Mas ele já tinha muito êxito e ele era muito respeitado pelo rei da Síria. E numa das batalhas contra Israel, o exército levou cativo uma menina de Israel e ela veio a ser serva da mulher de Naamã, o comandante do exército. Um tempo depois, ele adquire lepra, doença da lepra, e a menina fala para a senhora dela, fala, olha, se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o curaria, né? E, de fato, o Naamã comenta isso com o rei da Síria, e o rei, tendo muito apreço por ele, faz uma carta para o rei de Israel, pedindo para o rei de Israel providenciar a cura do comandante do exército dele. O rei de Israel, quando recebe essa carta, rasga a roupa dele em desespero e fala: como assim? Agora eu sou o que? Deus para curar esse comandante do exército? O rei da Síria, na verdade, ele quer arrumar algum motivo para se desentender comigo. Fica desesperado. E aí Eliseu fica sabendo disso, o profeta, e manda uma mensagem para o rei, fala: rei, por que você está se desesperando aí? Manda que avisa eles para me procurarem, porque assim eles vão saber que Israel tem um profeta. Né? E essa mensagem vai para o pessoal lá da Síria, e o comandante Naamã vem para buscar, para se encontrar com o profeta Eliseu. Chegando na casa de Eliseu, Eliseu manda que o discípulo dele, o servo dele lá, mande um recado lá para o Naamã e fala: ó, avisa ele lá que se ele pular 7 vezes no Rio Jordão, se banhar 7 vezes, ele vai ser curado da doença dele. E o servo vai lá e passa o recado e passa essa mensagem para eles. O Naamã, que era o comandante de exército, bastante, né, orgulhoso, bastante respeitado, aquela coisa toda, já fica indignado de como assim, ele não veio falar comigo, ele não veio trazer essa mensagem pessoalmente para mim, mandou alguém mandar recado, e ainda fala que eu tenho que mergulhar 7 vezes nesse rio impuro, nesse rio Jordão indigno. Eu tenho rios muito mais dignos, importantes na Síria e tal, e aí ele fala: vamos embora, e ele vai indo embora. E o pessoal dele ali, o exército dele, os soldados ali, falam: senhor, se a ordem fosse que o senhor fizesse algo muito mais difícil, mais complexo, mais apurado, o senhor faria para buscar a cura. Por que o senhor não tenta fazer o que foi falado, né? E ele pensa melhor e fala: tá bom, vou lá. E aí ele mergulha uma, mergulha duas, mergulha 3 e nada, 4, 5 e nada, 6. Na 7ª vez que ele mergulha no Jordão, a pele dele começa a ser restaurada e ele é totalmente curado. Ele é totalmente curado. E nessa cura, ele é totalmente quebrantado e ele passa a reconhecer o rei de Israel, o Deus de Israel, como o Deus mesmo, como o Deus único, né? Ali ele faz declarações de que ele nunca mais vai prestar sacrifícios nem ofertas a nenhum outro Deus, senão o Deus de Israel. Ele quer até levar um pouco de terra para a Síria,
poder adorar a Deus num lugar que seja na terra do Deus de Israel, simbolicamente. Ele pede perdão por toda vez que ele tiver que levar o rei dele para os templos lá, dos ídolos deles e tudo, mas ele tinha que fazer isso pelo ofício dele. Então, assim, ele se converte totalmente ao Deus de Israel, a Deus, né? E aí ele fala para o profeta, para Eliseu, que eu quero dar tudo que eu tenho aqui, tenho ouro, tenho prata, quero fazer muita oferta para vocês, roupas finas e tal. E Eliseu fala, não quero nada, não precisa deixar nada aqui, pode ir embora, vai tranquilo. Ele, não, então tá bom, tal, e ele vai embora. O servo de Naamã, quando vê que tá indo embora e o profeta não cobrou nada, ele fica abismado com aquela história, sai correndo para encontrar o Naamã no meio do caminho e fala, Naamã pergunta o que houve, o que aconteceu. Ele falou, não, chegaram umas pessoas lá de surpresa e tudo mais, a gente está precisando lá de uma ajuda e o profeta pediu que o senhor desse lá as ofertas e tudo mais. Enfim, ele pega as ofertas, pega lá ouro, prata, roupas finas e leva para casa. E chega em casa, guarda tudo e Eliseu pergunta para ele, fala, onde você foi, rapaz? Ele fala, não fui em lugar nenhum. E Eliseu fala, o meu espírito estava lá onde você foi. E eu sei que você foi lá pegar aquelas ofertas que não era para pegar. Então, porque você fez isso, você vai agora pegar a doença do Naamã, você e a tua família, por gerações e gerações. Né? E assim termina o capítulo 5 do livro 2 de Reis. Né? Então, algumas mensagens rápidas aqui para hoje que a gente tira desse capítulo é o seguinte: a fé inabalável da menina. Né? Ela foi tirada numa batalha contra o povo dela, por um outro povo, ela foi arrancada do contexto do povo dela, da família dela, como escrava. Mesmo assim, a fé dela era tão grande por Deus que tanto fazia onde ela tivesse, que situação que ela tivesse. O amor a Deus dela era tão grande que ela tinha amor a Deus e a todos, né? Tanto é que ela avisa o Senhor, a senhora, enfim, que tinha um profeta lá em Samaria que podia curar o Senhor dela. Ela podia ali naquele momento ser revoltada, ela podia, né, não tá nem aí para a doença, querer mais que ele morresse mesmo. Aliás, eles tinham tirado ela como escrava da terra dela, do povo dela, né? Mas não, a fé dela estava acima de qualquer coisa e ela abriu o coração dela ali para trazer uma mensagem que pudesse ajudar na cura do Senhor dela, né? A falta de fé do rei de Israel também fica muito clara ali, porque quando o rei da Síria pede uma ajuda para curar o comandante dele, ele já acha um absurdo, ele acha que o rei está querendo vir atacar ele, um medo, um desespero, tudo acima do que da onde estaria Deus, né? Se ele tivesse uma fé inabalável, ele talvez agiria como uma menina, né? E sem desespero, né? Com fé em Deus, para resolver aquela situação de uma maneira pacífica, né? Até como Eliseu resolveu no final das contas, né? Outra mensagem importante é o quebrantamento da pessoa orgulhosa que era o comandante, era o Naamã, né? Deus, através do profeta, determinou que ele mergulhasse 7 vezes num lugar, num rio, que ele considerava até impuro, simples, e ele era o comandante, ele não foi nem recebido pelo profeta, né? Então, ali vai começando a quebrar um orgulho dele, né? Deus vai começando a quebrar, você não é... Esse teu orgulho não vai te levar a nada, essa tua soberba não te leva a nada. Sai desse lugar, você não é mais importante que as outras pessoas, né? Então desce para cá, desce para esse lugar, e a cada mergulho vai saindo essa soberba, esse orgulho. São precisos 7 mergulhos para sair
tudo isso e você recebeu o milagre, né? E aí ele recebe o milagre e se entrega totalmente a Deus, né? Então, ali é um quebrantamento de destaque nessa mensagem de hoje, né? E por fim, a ganância do servo de Eliseu. Ganancioso, né? Como a ganância pode levar as pessoas a um caminho errado, um caminho sem volta, um caminho amargo, muito distante de Deus, muito distante do que é um caminho puro, né? Atrás de riquezas, contestando a palavra de Deus mesmo, né? Por conta simplesmente da ganância, né? E aí ele adquire uma doença, uma situação que vai carregar ele para o resto da vida dele, né? Então essas são as mensagens de hoje. Vamos para as orações. Oração de toda manhã. Senhor Jesus, eu consagro agora o meu dia ao Senhor. E eu te agradeço por mais esse dia e eu declaro, Pai, ele vai ser lindo e abençoado. As bênçãos vão fluir na minha vida e da minha família hoje. Todo mal está repreendido, toda ferramenta preparada contra a minha vida e da minha família está sendo quebrada agora em nome de Jesus. O mal sai do nosso caminho, nos proteja, Pai, de todo perigo, todas as tentações, toda mentira e toda inveja. As bênçãos nos alcançam e o nosso dia será para glorificar o Teu nome. O nome de Jesus nos guarda, Senhor, hoje e sempre. Pai amado, eu me aquieto diante de Ti e eu reconheço que tudo vem de Ti. Nada é pela minha força, pela minha sabedoria ou pelo meu mérito. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu sonho pertencem a Ti, Senhor. Quando o medo tentar me fazer parar, lembra-me que Tu estás comigo. Quando eu quiser controlar as coisas, ensina-me a confiar que Tu és quem conduz cada passo. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso permanecer na Tua vontade e na Tua presença. Nela eu encontro paz, nela eu sou renovado, e é nela que o impossível se torna possível. Pai, tira de mim toda a ansiedade, todo o peso de querer fazer pelas minhas próprias mãos. Ensina-me, Pai, a confiar que Tu és quem conduz cada passo, que o meu coração esteja quieto o suficiente para ouvir a Tua voz e leve o bastante para seguir aonde o Teu Espírito me guiar. Faz morada em mim, Senhor, que a Tua presença seja o meu abrigo e o Teu amor a minha força. Eu te entrego o ministério, os planos e o futuro, que seja tudo Teu, do começo ao fim. Eu consagro ao Senhor o meu coração inteiro, a minha mente e o meu corpo. Amém.